Um prato de comida quentinho, bem servido, cura muitos dos males do ser humano, né? De nutrição a melhorar o humor em um dia difícil, a comida da gente tem um papel fundamental em nossas vidas. Um bom cardápio ajuda a reunir os amigos e guarda traços culturais de um povo. Por exemplo, pensa nas várias maneiras de se preparar uma boa carne. Mas quem saboreia um churrasco saberia dizer o que acontece nessa cadeia produtiva? Quais são os impactos ambientais no caminho do boi vivo até o espeto? Quando a gente fala de impacto ambiental, né, na realidade o meio é meio, o impacto não é sobre o solo, a água e o ar. Ou seja, todos aqueles poluentes ou todo aquele consumo de água que houver, por exemplo, isso vai refletir sobre os seres vivos, que a gente poderia chamar de bioimpactos. Se a gente falar sobre os outros seres vivos, a gente tem uma série de impactos que é a ocupação do solo, por exemplo, a diminuição da biodiversidade, a acidificação do solo, a poluição da água, do solo e do ar. Carne é uma indústria forte, consolidada, de produção intensa para dar conta da demanda de consumo. E é um consumo que tem um impacto ambiental enorme. Uma pesquisa da Universidade Britânica de Oxford revelou que mudar a dieta e tirar os produtos de origem animal do prato seria a forma mais rápida de reduzir o dano causado por cada um de nós no planeta. Para sustentar o estudo, foram avaliadas mais de 40 mil fazendas em 119 países. Eles descobriram que 60% das emissões de gases do efeito estufa estão relacionados à produção de carne e laticínio. Além disso, o uso extenso de terra na pecuária e o desmatamento para pasto custam muito no ciclo da água. Mesmo a área sem desmatamento, se tiver gado, tem um impacto 36 vezes maior que uma plantação de ervilha, por exemplo. A pesquisa é categórica quando afirma que converter grama em carne é como converter carvão em energia. Vem com um imenso custo. O impacto de qualquer indústria atinge de alguma forma quem trabalha no segmento. Na indústria da carne não é diferente. A norma regulamentadora 36 do Ministério do Trabalho, que rege as condições laborais em frigoríficos e outros setores que manipulam carne e derivados, foi revista em 2016 por causa do alto número de lesões de trabalho. Dados do Ministério da Previdência revelam que no auge do problema, em 2011, quase 20 mil pessoas tiveram acidentes de trabalho. As pessoas que trabalham na indústria da carne, por exemplo, nos frigoríficos, que têm uma atividade muito repetitiva, então que tem geralmente uma lesão por esforço repetitivo. Um dos marcos no debate sobre o consumo de carne no Brasil é o documentário A Carne é Fraca, de 2005. A roteirista e ativista ambiental Nina Rosa conversou com a gente pela internet e fala que o filme conseguiu cumprir o seu papel. Muito importante que nós sejamos responsáveis por aquilo que a gente consome. Então, saber todo o sofrimento, todo o pavor que esses animais passam, da forma como o estudo é feito, mesmo aquele chamado abate humanitário, né, que é o que é mostrado no documentário A Carne é Fraca. E também toda a degradação do meio ambiente, né? A Amazônia virando um pasto, uma coisa horrível. Uma destruição mapeada e cada vez mais extensa. Sim, a nossa história tem demonstrado isso. Se você vê o avanço da agricultura e da pecuária sobre a Amazônia, por exemplo, que é a gente poderia dizer que toda a nossa biodiversidade é uma grande biblioteca genética. Então a gente tem uma riqueza de biodiversidade muito grande. E se a gente passa a ocupar isso com uma monocultura, por exemplo, uma grande indústria, uma monocultura, tanto para a produção agrícola quanto pecuária, isso vai reduzir primeiro a nossa biodiversidade. Sim, então esse impacto é muito grande sobre esse aspecto. É possível recuperar? Sim, mas o nosso histórico mostra um avanço de destruição. A própria indústria da carne tem consciência do impacto que causa e tem buscado alternativas e soluções para minimizar esses danos. O Instituto Imaflora atua para desenvolver formas de reduzir emissões de gases e o efeito estufa da agropecuária. Isso porque o gado produz alta quantidade de gás metano, além do uso da ureia, derivado de petróleo, aplicado no pasto e que contribui para a destruição da camada de ozônio. A intenção é, até 2030, reduzir pelo menos 50% de todo o impacto. Com a degradação, os solos das pastagens deixam de fornecer alimento aos animais e com isso eles produzem menos carne.
Com a recuperação dessas áreas, as pastagens passam a fornecer alimento em quantidade e qualidade capaz de aumentar a produção. Para se ter uma ideia, comparado a um sistema degradado, áreas de pastagens bem manejadas podem produzir até 10 vezes mais carne e ter uma emissão por quilo de carne produzida cerca de 50% menor. E é aí que mora toda a oportunidade que o país tem em reduzir suas emissões sem deixar de produzir, aliás, produzindo cada vez mais. A expectativa é que, além da adaptação para reduzir o dano, a indústria consiga dar uma guinada para reverter os estragos já causados. Para isso, seria preciso mudar radicalmente as práticas da agropecuária, uma iniciativa ainda tímida. A gente poderia reverter com as técnicas que têm caminhado, mas eu não sei se na velocidade que a gente precisa para recuperar, que são plantio direto, agricultura orgânica, estou falando plantio sobre palha e não essa agricultura ou essa pecuária tradicional. Quem fugiu completamente do caminho tradicional foi a filha da professora Maria Vitória. A Luísa adotou há cerca de 2 anos o veganismo como forma de reduzir os impactos que causa no meio ambiente. A prática vai muito além do hábito alimentar. O veganismo é um estilo de vida que evita causar qualquer sofrimento ou exploração a animais. Da roupa que usamos até a indústria de cosméticos. Uma questão que, apesar de incomodar a Luísa, levou um tempo até convencê-la a mudar de vida. Eu deliberadamente não me envolvi muito mais nisso porque eu não queria saber, porque eu queria continuar comendo ovo e leite e usando meus produtos da mesma forma, né? Sapatos e bolsas com couro e usando produtos testados em animais, porque isso tudo eu achava que me daria muito trabalho. Quando eu decidi realmente me conectar com essa questão toda do direito animal e do real impacto da indústria do leite e dos ovos também no meio ambiente e na nossa saúde, não só da carne, aí eu decidi virar vegana. Mas foi todo um processo, entre vegetarianismo e veganismo foram 3 anos. Mas a vida de vegano tem seus percalços. No próximo bloco, nós vamos mostrar o que é necessário para fazer essa mudança, as facilidades e dificuldades do estilo de vida em que nada de origem animal é consumido. No bloco anterior você viu, substituir os alimentos de origem animal é a forma mais rápida para reduzir os impactos negativos causados na natureza. Alguns especialistas afirmam, para produzir 1 quilo de carne, se gasta mais de 17 mil litros de água. No mundo em que os recursos hídricos são uma das principais discussões do século, esse é, sem dúvida, um dado que impressiona. Talvez se eu falar a palavra banquete, você em casa vai pensar em uma coisa bem diferente dessa que a gente está vendo aqui na cozinha do Thiago. Aqui a gente tem um bocado de fruta, mas se você falar em proteína, que seria a carne, aqui a gente tem um grão de bico, um lanchinho rápido no meio da tarde, castanha, por que não? E quando a gente fala de fast food, que fast food melhor do que uma banana? Thiago, você tira aqui do caixa e já começa a comer. Essa é a vida de alguém vegano, né? Um hábito alimentar, mais do que isso, um estilo de vida. Como é que foi essa entrada no mundo do veganismo? Lucas, essa entrada no mundo do veganismo, ela começou já há mais de 10 anos, né? Quando justamente eu comecei a tomar consciência, né, dos impactos ambientais que estavam acontecendo, né, no planeta e não indo muito longe, aqui perto, né, no Cerrado, né, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, né, e aí isso aí me alarmou naquele momento e aí eu fiz uma escolha, vou fazer um teste, né, e comecei então pelas carnes, né, pelas carnes de todos os animais, né. Com o tempo, o Thiago também tirou do cardápio ovos e leite. A experiência durou 21 dias, quando percebeu já estava há quase 1 mês sem consumir nenhum alimento de origem animal. Meu corpo me surpreendeu, porque reagiu melhor do que eu estava. Você achou que ia tomar um baque, mas na verdade foi um upgrade. Deu um upgrade da energia, né? E aí eu comecei a me alimentar mais desse banquete, né? Mais comida natural, né? Menos artificial, mais natural, né? Mais orgânico também. Os 21 dias passaram para 40 dias e de repente o Thiago se viu no 3º mês sem ingerir nada de origem animal.
Substituir os alimentos não foi apenas uma troca de hábito. A mudança também fez a vida ganhar outro sentido. Eu sou um amante da natureza, né? Para mim isso é o que pulsa mais forte, né? Então sou um amante das florestas e da natureza, né? E com certeza eu vejo impacto. Eu sou um frequentador da natureza, né? Então eu tenho o costume de ir a parques, viajar pelo Brasil e pelo mundo. Sempre quando eu vejo esses bolsões ou mesmo quando eu vejo o gado sendo criado, né? Eu sei que a minha escolha está fazendo uma diferença para essa preservação. Você já deve ter escutado essa frase: exemplo vem de casa. As duas filhas do Thiago, de 7 e 11 anos, fizeram a mesma escolha, inspiradas no pai. Elas escolheram, né? Elas falam, não, carne eu não quero. Elas já sabem de onde vem, já sabem como é o processo e elas falaram, não, isso eu não quero. Né? E o veganismo eu falo, né? Também não é forçar, né? Porque eu falo, o veganismo para mim é um florescimento, né? Ele vem de consciência, né? Então elas são livres, né? Se quiser comer carne também come, né? Se quiser, em casa não tem. Nesses 3 anos, Thiago conta que viu muita gente surpresa com o novo estilo de vida. Eu pergunto se, por causa da restrição alimentar, ele encontra muita dificuldade em comer na rua, por exemplo. Da minha rua, a gente diz que é uma alameda vegana. Tem 3 restaurantes veganos aqui, né, na minha rua, ao lado de casa. Né? Então, inclusive fast food, né, onde eu posso descer e comer um sanduíche vegano com as minhas filhas. Né? E não satisfeito em mudar as coisas na cozinha da casa dele, o Thiago montou essa cozinha aqui com parceiros, com sócios, esse espaço para tentar promover e facilitar a entrada de outras pessoas nessa vida do veganismo, né, Thiago? E não é nada complicado, né, cara? Pois é, Lucas, a gente tem feito aqui nesse local um centro de estudos, né, e o que a gente está buscando desenvolver, que é uma cultura de saúde, onde a gente possa compartilhar com as pessoas, né, os conhecimentos acerca dessa prática, né, e de forma simples, de forma saborosa, de forma fácil, descomplicada. Né? Descomplicada. Né? Para mostrar como é simples, como é fácil, vou pedir para o Thiago fazer uma receita rápida de vitamina aqui, só com esses elementos que estão aqui. São elementos fáceis da gente achar, né? Fácil da gente trazer para a nossa mesa, né, Thiago? Isso. É muito simples, né? Aqui nós temos frutas, né, frescas. A gente busca sempre enriquecer a nossa alimentação com alimentos mais próximos da forma natural, né? Então aqui temos frutas, castanhas oleaginosas que trazem boas gorduras para o nosso corpo, um pouquinho fibras, de fibra, um pouquinho de farinha de aveia, né, em flocos. Né? Esses ingredientes que você pode encontrar no supermercado, né, bem facilmente. Maçã, banana, aveia, castanha e, ao invés do leite, água. Coloca tudo no liquidificador. Bate por alguns minutos e tá pronta a vitamina do Thiago. Receita simples, saudável e cheia de energia. Você aceita? Se por um lado com o Thiago a gente viu uma forma simples e fácil de se acessar a culinária vegana, aqui com o Cláudio eu vou te mostrar que existe um universo de combinações super complexas e elaboradas. As possibilidades são as mais surpreendentes e infinitas possíveis, né? Aqui temos uma pequena apresentação para que o público tenha uma ideia do que nós servimos todos os dias no nosso restaurante, que são nossos discos, né, de lentilha com legumes, o nosso segundo prato que leva um nome italiano, que é um bocadito de abobrinha com um purê de cabotiá, com gergelim misto, as nossas crackers, que são o último, né, prato, uma combinação de 5 sementes com pesto de tomate seco, e a nossa bruschetta, um prato italiano tradicional, que os recheios são infinitos também. A gente trabalha aqui com a grande variedade, onde podemos agradar todo o público que aqui nos frequenta. Para quem não sabe, o Cláudio morou 20 anos na Europa, onde trabalhou como treinador de times de futsal. Quando voltou ao Brasil, recebeu o convite de um parente da esposa para comandar um time diferente, a turma do restaurante vegano. Cláudio desenvolveu cerca de 500 receitas de dar água na boca. Apresentamos o nosso buffet não só em termos de qualidade, apresentação e beleza, e sim de equilíbrio nutricional. Nós temos aqui
uma possibilidade muito grande de trabalhar com as proteínas, né? Utilizando o que eu acabei de falar para você, assim como a quinoa, assim como a chia, a gente sempre trabalha todos os dias com esse tipo de ingredientes para poder dar, ao final, a possibilidade de quem almoça e vem frequentar nosso restaurante, de ser sácio, de sair daqui sem aquele sentido de fome. Cardápio extenso, com tempero na medida certa. Esse é o segredo. Até porque o restaurante não tem apenas clientes veganos. Eles representam 50%. A outra metade ainda come carne. Mas Cláudio garante, essa galera sai daqui satisfeita, de barriga cheia e, o mais importante, sem sentir falta da proteína animal. As pessoas se surpreendem assim, positivamente em cores, em sabor, em apresentação e em nutrientes ao mesmo tempo. Para o Cláudio, o veganismo não é mais uma tendência, é realidade. É comida fresca, saudável, gostosa, um mundo de sabores. E o mais importante de tudo que mostramos até agora, um esforço para melhorar a vida no planeta. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza mostra que carnívoros, vegetarianos e veganos podem comer no mesmo restaurante. É daqui a pouco. Já falamos no programa sobre a pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que mostra a rápida e possível recuperação ambiental do planeta com a simples mudança de hábitos alimentares da humanidade: menos carne e mais vegetal. Mas, enquanto isso não acontece, a maior parte dos humanos saboreia os grelhados e, no conceito, as pessoas comem o que não vem: proteína animal. E a minoria das pessoas faz o quê? Bem, esse grupo, que aumenta a cada dia, defende uma vida menos consumista e menos gordurosa, questionando tudo o que o animal oferece, de nutrientes até matéria-prima para roupas e calçados. Equilibrar a dieta naturalista à saúde do planeta é um grande desafio que envolve produtores e consumidores. Vamos dar um exemplo de uma equação simples que pode se transformar em grande problema. Você é carnívoro e seu parceiro ou parceira vegetariano ou vegano. Bate a fome e o casal escolhe um restaurante para comer. Aí vem o problema. Com hábitos alimentares diferentes, um dos dois voltará para casa insatisfeito. Problemão, né? A dona desse espaço de gastronomia vive isso na pele e partiu para uma solução amistosa. A questão é como sair para uma refeição e todo mundo ficar satisfeito no mesmo lugar. A resposta está aqui, ó. Rafaela, você é vegetariana há quanto tempo? Sou vegetariana há 15 anos. O seu marido é vegetariano? Não, ele é carnívoro. Carnívoro. Ele tentou ser vegetariano, mas conseguiu 3 meses e depois desistiu. Quando vocês saem para comer fora, é fácil escolher um cardápio bom para você e bom para ele? Não, geralmente ele come uma carne e eu sempre como os complementos, né? Pela falta de opção nos cardápios. E você fica satisfeita? Não. Chega em casa, você tem que dar um reforço? Ou se não engana ali mesmo e fica ele sai bem satisfeito e eu fico na dieta. Contida ali. Contida. A Rafaela, ela está assumindo um restaurante aqui no Distrito Federal e a saída que ela encontrou para esse dilema de quem é vegetariano e quem é carnívoro foi montar um cardápio que possa ser utilizado pelos dois paladares. Isso. Eu estou vendo aqui, por exemplo, Rafaela, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 tipos de hambúrguer. Isso. E tem um deles, que é esse daqui, ó, hambúrguer de grão de bico e verduras, com mussarela, guacamole, que é o abacate, a mexicana, champignon, cebola e tomate.
Esse daqui é um sanduíche vegetariano, é isso? Isso. Esse é um sanduíche vegetariano, mas todos os nossos sanduíches viram vegetarianos ou veganos. Rafaela disse que todos os sanduíches carnívoros do cardápio têm uma versão vegetariana ou vegana. Tudo bem, mas qual será a diferença básica entre eles? Bom, o hambúrguer tradicional é feito com componentes de origem animal, carne vermelha ou frango. Ok, mas e o vegetariano e o vegano? Qual é a diferença entre um sanduíche vegano e um sanduíche vegetariano? O vegetariano, a única diferença do vegetariano para o vegano no nosso sanduíche é o mussarela. Sim. Mussarela vegetariano é o tradicional, que leva leite. E o vegano, a gente tem a mussarela vegana, que é de castanha. Então, a única diferença é essa. O vegetariano, você é vegetariana. Sim. O que você não pode comer? O que eu não como é apenas carnes vermelhas e brancas, incluindo peixe e frango. O que um vegano não come? Um vegano não come nenhum tipo de carne e não consome nenhum derivado de leite. É isso, o vegano não consome nenhum produto de origem animal. Vegetariana, Rafaela vê crescer a demanda por comida de origem orgânica e vegetal. Daí, ela está tentando substituir a carne do hambúrguer tradicional por uma opção que tem feito sucesso entre os clientes naturalistas. Vamos até a cozinha checar. Vamos conhecer o hambúrguer vegetariano de grão de bico. Vem a mussarela para ser derretida e os outros ingredientes: maionese, cebola roxa e, finalmente, a cobertura de alface com uma fatia de tomate. Que tal? Deu água na boca? Pois é, a mudança de hábitos alimentares, segundo os pesquisadores de Oxford, ajudaria a economizar todos os insumos usados na agricultura em milhões de hectares espalhados por vários países. Rafaela está animada com o projeto de melhorar o planeta a partir de uma dieta mais simples e natural. Mas e o marido carnívoro, hein? Eu sou carnívoro. Convicto? Convicto, mas a gente tem aquilo. Sempre quando sai com a Rafaela, a gente está sempre provando os pratos vegetarianos que... Sei. Quando eu saio com ela, eu sempre provo. E ela prova da sua carne? Não? Nunca. Eu falo, pega um pouquinho que ela não, jamais. Ela fala assim, jamais. Já tem uns 15 anos que ela é vegetariana, então ela não volta para comer carne. Fica mais na batata, fica mais na batata, na mandioquinha. Na mandioca, isso aí. A gente às vezes sai para tomar caldo, aí a gente chega no lugar, no ambiente, no estabelecimento, aí quando vai ver caldo verde tem bacon. Aí o feijão tem bacon. Aí acaba frustrando nossos pensamentos, nossas ideias e tem que ir para outra opção, mas vai para outro lugar. Aí quando chega no outro local, a mesma coisa, aí tem bacon nos caldos. Aí caldo de peixe, quem é vegetariano também não toma. Sei. Aí aquela confuso complicação. O negócio, exatamente, é muito difícil. A terceira sócia desse espaço que mescla comida vegetariana e comida vegana, imagine, é a Ana Carolina. Acredita que ela chorava quando era garota, quando não tinha carne. É verdade isso? É verdade. E agora, como é que você está se virando aqui com essa mistura de cardápios? Então, eu nunca tive na cabeça de deixar de comer carne, né? Sim. Mas eu acho legal esse conjunto, porque assim, a gente agrada todo o público, né? Porque às vezes vem um casal, um é vegetariano, outro é vegano, um é vegetariano e outro é carnívoro, então os dois saem satisfeitos, não precisa um comer em um lugar, ou às vezes a gente acaba perdendo o cliente por não ter essa opção. Ou alguém pode até perder o namorado ou a namorada numa hora dessa, né? Vai insistindo com essa diferença. A Ana Carolina é irmã da Rafaela. Como é que é essa convivência? Faz 15 anos que a sua irmã come só comida vegetariana. Como é que funciona isso? Então, por ela ser vegetariana, né, a gente se adaptou a esse cardápio. Então, eu como a minha carne, mas eu gosto das partes de vegetariano, verduras que a gente acaba fazendo por conta dela e a gente
Hoje eu não consigo mais ficar sem uma verdura, sem uma coisa vegetariana, acaba sendo vegetariano. Eu vou fazer um teste com você agora. Tá. Um teste raro, hein? 2 opções, abobrinha e picanha. Você vai picanha. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!